Cabeça nas nuvens, passo o dia com a cabeça nas nuvens. Cabeça nas nuvens, passo o dia com a cabeça nas nuvens. Como é que é, maltinha? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Nas Nuvens, aqui com o vosso host, eu próprio, nada mais do que eu. Apesar de, nos últimos tempos, ando aqui numa batalha interna, externa, meta, ando aqui numa batalha meta entre eu e o Instagram, porque estou sem Insta aí há umas 2 semanas, porque os gajos lembraram-se de dizer, espera lá, será que tu és mesmo tu? E por acaso, da última vez que eu vi, porque eu de X em X tempo tiro um dia para mim, deixa cá ver se eu ainda continuo a ser eu. Faço aqueles testes na net, você é um robô, carreguem quantos semáforos é que está, quantos autocarros é que estão a passar, quantas bocas de incêndio. Às vezes está ali um quadradinho que passa um bocadinho, fica ali meia horinha. Esta boca de incêndio está a passar ou não está? Pronto. Tiro um dia por mês e vejo se sou eu ou não. E até agora tem-me dado sempre certo, já sou eu. Mas o Insta decide dizer, não, tu não és tu. Então bloquearam uma conta e depois aquilo tem lá uma opção, ir a recurso. É tipo, olha, acabaste de chumbar nesta cadeira do Instagram, tiveste 7, queres ir a recurso? E eu carreguei ir a recurso na cadeira meta Instagram. Eles, ok, manda aqui uma foto do teu cartão de cidadão. Eu mandei. Também é bué, estamos sempre naquelas cenas. Não, os russos não vão ficar com os nossos dados. Vou tapar a câmara do portátil para o FBI não me ver a masturbar-me numa terça à noite. Mas depois, na primeira oportunidade que o Instagram pede o documento mais importante que tenho, sim, toma. Frente, verso, queres o cartão de crédito também? Leva tudo. Os números bancários todos? Leva tudo, Instagram. Só quer provar que sou eu. Então, eu recorri a essa decisão, mandei foto do cartão de cidadão frente e verso, e eles, ok, agora tens de esperar um dia e vamos responder. Passaram 2 semanas e continuo a dizer que eu não sou eu. Por isso, provavelmente fiquei sem Instagram. Yay! Por um lado é bacana, estou-me a sentir, ok, espera lá. Sempre que estou a dar aquele desbloquear de telemóvel insano que é entra numa rede social, sai dessa rede social, bloqueia o telemóvel, desbloqueia o telemóvel, entra na mesma rede social onde estive há 3 segundos atrás. Sempre que tento fazer isso com Insta não dá. Então é tipo, olha, queres ver que eu estou livre? Queres ver que sou melhor que vós todos? Não, mas está a ser chato só na parte de querer falar com amigos, querer mandar também um reelzinho de vez em quando, numa nova receita de air fryer, que os meus amigos estão ansiosos para receber, querer partilhar com a malta, olha, se um vídeo novo, se um podcast novo, é chato. Não quer dizer aquela coisa de clichê de isto é para trabalho. Não, também não vou dizer isso, mas é chato que um gajo curte ter. Então estou nessa luta há 15 dias contra a meta para provar que eu sou eu. E estou a perder. Estou a perder bastante. Por isso, olha, se não consigo, vou esperar mais uma semaninha. Se não me devolverem em conta, vou criar outra nova. E talvez consiga provar que eu sou mesmo eu nessa nova. Já que não sou eu naquela, talvez seja eu nesta. Tenho aqui uma cenazinha que eu vos queria contar. Eu tenho passado bastante tempo na zona da Expo, em Lisboa, na zona do Oriente, porque todas as manhãs eu tenho aulas, tenho faculdade e é ao pé do Oriente, então muitas vezes acabo por ir com amigos ou assim almoçar ao Vasco da Gama. Sabem, o shopping está lá ao pé dos comboios. Então tenho passado lá algum tempo da minha vida. Não é um dos meus shoppings favoritos, o Vasco da Gama, Colombo, são shoppings que eu não gosto muito porque é muita confusão, é muita gente, é muitos putos, como são sítios que ficam ao pé de escolas, sobretudo secundárias, é muito puto. Então às vezes estão lá tipo a brincar guerra de comida com um H3, toma aqui um champignon, olha um cheese, olha um francesinha, pumba, aqui um bocado de foie gras, e está a voar comida e está a bué da barulho, bué da confusão, não adoro. Mas tenho ido porque é perto da faculdade, vou lá almoçar, às vezes vamos para lá fazer uns trabalhinhos, pronto. E aconteceram 2 coisas caricatas nesta semana com as minhas idas lá. A primeira é, eu fui gravar um sketch com o Psolo em que tínhamos uma máscara de pombo. E isto depois vai sair num vídeo eventualmente. Pronto, eu queria mascará-lo de pombo, então primeiro até fui naquelas buscas insanas,
máscaras, fatos completos, carnaval, pombo. Aparece mais coisas até do que eu estava à espera. Então mandei vir, não encontrei um fato completo, ou pelo menos um fato completo acessível. Também não queria gastar 100 paus num sketch. Então mandei vir uma máscara barata de pombo da Amazon. E aquilo chega-me a casa, levo para o Vasta Gama, encontro-me lá com o Pessoalo, começamos a gravar e uma das cenas tem de ser ele numa das varandas do Vasta Gama, ou seja, aquilo na parte de restauração, onde a malta ingere alimentos, tem uma parte exterior, que é com a esplanada, onde a malta pode comer lá fora, fumar. Então eu disse para ele ir para lá e para fingir que se ia suicidar, e eu ia lá para baixo gravar visto baixo. Estão a ver? Ele lá na varanda, eu cá em baixo. Deixa-me só beber aqui um golo de pombo também. E não, isto não foi daqueles aparatos cá TikToks e tudo de está um gajo a matar-se, um gajo vai-se atirar. Não, não. Porque ele não estava mesmo pendurado. Eu só queria que ele chegasse ao pé da varanda e abrisse os braços. Mais nada. Não era tipo empleirar, só ficar pendurado, não era nada perigoso. Era só estar encostado à varanda, como as pessoas estão normalmente a ver a vista. Mas era engraçado isto ter ficado meio viral de um gajo com uma máscara de pomba a tentar suicidar-se no Vasta Gama. Sinto mesmo que ia haver vários povos filmados no TikTok dessa cena. Então eu fui lá para baixo, comecei a filmá-lo, tudo bem. De repente vejo que ele está a tirar a máscara e que está a ser abordado. Então ligo-lhe. Ligo-lhe e só ouço a ter uma conversa com segurança. E eu, fucking hell, pronto. Já estamos a ser abordados, já estamos a ser expulsos do Vasta Gama. Porquê? Porque não se pode gravar, provavelmente. Apesar de eu ter ficado a pensar, mas espera aí, eu não estou propriamente a gravar no Vasta Gama. Eu, enquanto cameraman, estou fora do Vasta Gama. Mas pronto, mas estou a filmar uma ação que se passa no Vasta Gama, por isso, se calhar, também não se pode. E ele, ok, tudo bem, tranquilo. Os seguranças um pouco assertivos, mas também não foram simpáticos, nem foram mal criados. Foi aquele segurança assertivo. E eu depois perguntei ao pessoal, o que é que se passa? E ele diz-me, não posso estar com uma máscara de pombo no shopping. Ou seja, o problema não tinha nada a ver com gravar, era só porque ele estava a tapar a cara. E eu comecei a pensar, será que isto tem a ver com a nova cena das burcas? E com as novas leis de não se poder tapar a cara? E será que essa nova lei, pela primeira vez, foi usada em Portugal, não porque há burcas, não porque há senhoras estrangeiras com burcas, que eu nunca vi nenhuma, mas porque há um homem pombo no Vasco da Gama. Então, teve muita graça de eu ficar todo, não se pode estar aqui a gravar. Não, gravar pode à vontade. O senhor não pode tapar a cara com pombo, com uma máscara de pombo. E agora com as novas leis, peço desculpa. E por acaso tenho de ir ver lá mesmo na lei, no artigo, se fala em máscaras de pombos. Não, mas um gajo não pode ir por aí, né? Senão tinha estado tudo escrito. Máscara de escaravelho, máscara de pombo, máscara de bebê, máscara de águia. Tinha estado tudo, não é? Então não se pode tapar a cara, ponto. Mas achei graça a isso. Conseguimos filmar à mesma. Depois também fomos filmar lá fora, à volta na Expo, à volta do Vasta Gama. E está a acontecer a Web Summit ao mesmo tempo. Então era uma dualidade de CEOs, todos bem vestidos, fato e gravata, homens de negócios, businessmen, startup ricos, putos de mochilas e um gajo vestido de pombo. Depois ele andou por lá, sempre com a máscara de pombo, e as pessoas, claro, olhavam muito, tiravam fotos. Nós depois estávamos a fazer uma cena onde mandávamos migalhas para o chão para vir outros pombos ter com ele, e ele andava também a comer as migalhas no chão. Então era estranho, então os estrangeiros estavam a tirar fotos e assim. Foi um momento engraçado. E outra história que se passou esta semana. Espera aí. Eu mais uma vez fui almoçar com um amigo meu lá. E depois andávamos a passear nas redondezas. E encontramos uma sex shop chamada Rapidinha. Shout-out Rapidinha. E resolvemos, olha, vamos entrar. 2 jovens, bem parecidos. Não vamos estar a parecer 2 creeps a entrar numa sex shop, né? Então entrámos, fomos explorar, ver como é que era. Acho que já não entrava numa sex shop há anos. E sempre que entrei foi sempre naquela de grupo de putos, sabem? Vamos entrar numa sex shop. Tem tantos estilos, tanta... Pronto, foi sempre nessa vertente. Esta também foi, mas fomos mais sérios mesmo numa de... mesmo numa de curiosidade. Não adquirimos nada. Também se tivesse adquirido não vos ia contar. Mas não comprámos nada. Fomos só mesmo de explorar e ver
o que é que o mercado da sexualidade está a oferecer em 2025. Então já não fomos naquela vertente de putos, rir de pênis, não. Fomos businessmen, como é que está o mercado da sexualidade? Explorar. Pá, entrámos lá dentro, estava lá uma senhora a trabalhar, super simpática, e eu também comecei a pensar, comecei a trabalhar lá, fiquei logo lá, comecei a pensar, é preciso ser um tipo de pessoa muito específico para trabalhar numa sex shop. Pá, porque primeiro não pode ser uma pessoa envergonhada, nem uma pessoa com tabus, não é? Senão vão-te lá perguntar, olha lá, isto está para a xoxa, e tu, não sei, tens de ler as instruções, se calhar dá, se calhar não. Não, pá, tens de ser uma pessoa 100% à vontade, uma Tânia Graça, tens de ser uma sexóloga que não chegaste bem a esse patamar, então trabalhas numa sex shop. Pá, uma pessoa toda despachada. Então é claro que a senhora que lá trabalhava era do Norte. Claro que era do Norte. Era, tipo, falava à vontade, era sem tabus, alguém lhe fazia uma pergunta, ela falava na boa. E depois, a outra parte engraçada eram os clientes, porque era mesmo um perfil exato de clientes. Enquanto eu lá estive com o meu amigo, ainda tivemos uma meia hora, depois ficámos a falar com a senhora, era bem simpática e assim, a fazer perguntas. E primeiro, sempre que entrava. Aquilo foi só homens que lá estavam. Chegaram a entrar uns 5 ou 6 homens enquanto eu estava lá. E eram sempre homens meio misteriosos, que vão sempre assim, envergonhados a entrar. Só lhes falta estar com uma gabardine, um chapéu e uns óculos escuros, sabem? Inspector Gadget. Entram-se todos envergonhados. Mas a senhora do Norte não os deixava entrar só sem a capa. Era logo, boa tarde. Lá para o fundo. Está um gajo a entrar bem envergonhado. Boa tarde. Não, deixa estar, eu vou-me embora. Eu estou cheio de graça, ela... Parece naquelas lojas de chineses que algumas têm aqueles gatinhos à porta, aqueles gatinhos chineses com um braço assim, sabem? Que depois trabalha com um sensor de movimento. Vocês entram e o gatinho, hello, welcome. Há boas lojas de chineses que têm isso. Pronto, e aquela senhora era a senhora dos chineses dali. Alguém entrava, boa tarde, bem-vindo. E todos os clientes era bué aquele estereótipo de gajo envergonhado que está ali cheio de tabus, está ali só a ver as coisas, não quer conversa com ninguém, muito menos com a senhora. E depois o contraste que era, eu estava com o meu amigo que é um gajo desenvergonhado, que fala com toda a gente, está sempre a comunicar, adora falar. Então estavam vários gajos lá todos envergonhados e ele a fazer perguntas sobre tudo. Parecia tipo um putinho curioso. Agarrava em tudo. Isto aqui é para o cu? Este estilo daqui também é para o quê? Isto é para enfiar onde? Como é que... Isto é para pôr na boca? Isto é daqueles chicotes de brincadeira que é para dar nas senhoras? Foi mesmo hilariante que... Estava mesmo essa energia. Eram gajos misteriosos e putinho a perguntar por tudo. Isto é para pôr onde? Isto é para enfiar onde? Isto é para lamber? Isto estava morango? E a senhora a explicar tudo, bué. Tipo, notava-se também estava a gostar de estar ali connosco porque não éramos aqueles típicos clientes que nem querem falar, que nem querem fazer perguntas. Era um gajo à vontade que gostavam de saber mais. Então ela estava ali, bué, sim, isto aqui é o nosso novo modelo. Depois estivemos a tocar em dildos, dildos fálicos, tipo, a imitar mesmo um pênis humano, a cor e tudo. E ela teve a explicar que há vários tipos de materiais e que eles são cada vez mais realistas. Vocês agarravam num, ok, isto é plástico, agarravam no outro, um bocadinho melhorzinho, ok, isto é assim um tipo de borracha, parece ter melhor qualidade, depois agarravam no mais caro de todos e parecia mesmo um pênis humano. E agora vocês perguntam, como é que sabes como é que é o toque de um pênis humano? Já toquei em vários, estou a brincar, tenho um, ok? E o mais caro, claro, parecia mesmo, ok, isto parece mesmo um pênis. Pois ela também explicou que o pênis pode ir ao micro-ondas. É verdade. Aqueles tipos de pênis mais caros são do material que dá para aquecer e para arrefecer. Podem aquecer no micro-ondas e para aquilo ficar a ferver, ou podem pôr no congelador. Eu, a parte do congelador, não vos recomendo. São pessoas esquecidas, cabeça no ar. Ainda por cima, no micro-ondas é 2 minutos, rápido. Congelador, 3 horas, 6 horas para ficar bem fresquinho. Esquecem-se lá. O vosso pai vai comer um Ben & Jerry. Abre aquilo. Oh my God. Pennies and Jerry. O que é isto? Então, tenham cuidado com os vossos pênis. Mas depois teve também a explicar. Há aqui alguns que custam até 200 euros, são encomendados, são pênis pênis autorais, são pênis de atores porno que as pessoas querem, muito, muito especificamente.
E porque vocês têm depois todo esse mercado crazy, muito engraçado, que é as vaginas de atrizes e os pénis de atores, em que vocês têm moldes, têm brinquedos sexuais que são iguais a pessoas da vida real. E depois eu começo a pensar, como é que se fazem esses moldes? Primeiro é muito engraçado, estás a vender uma parte do teu corpo ao mercado, a uma marca. Agora o teu pênis já não é o teu pênis, é do mundo. E, e o pênis ainda percebo poder para fazer um molde. Vais lá com aquilo a um escultor, ele mete lá cenas, faz-te o molde, igualzinho, tem aqui uma veia, copia, pronto. Agora o pipi é mais estranho ou não? Tipo, primeiro, o escultor tem de ir lá, com licença minha senhora, para as luvas, meio ginecologista, vamos aqui ao Papa Nicolau. Abra só aqui, ok, deixa-me pôr aqui dentro o gesso, ok, vamos lá ver para ele ficar igualzinho. Pá, é estranho e é todo um mundo bizarro, mas é engraçado. É engraçado ver como o mundo está a evoluir de uma forma, como também já vi lá brinquedos que tinham um pouco ali de inteligência artificial. A inteligência artificial já chegou ao mundo dos brinquedos sexuais. Havia lá uma... acho que é flashlight que se chama. Pronto, isto aqui para os meninos, que é uma gruta, tipo uma manga, em que vocês, meninos, inserem lá o pênis e aquilo faz cenas. Diz lá que faz sucção, faz um movimento por vocês, aquece, arrefece, pronto. E aquela cena, que eu acho que eram uns 300 paus, já, mesmo assim, mais barato que um quarto em Lisboa. E o que é que compensa mais? Se calhar esta manga. E aquilo dizia lá que era com inteligência artificial e que vocês inseriam o pênis, tinham lá aqueles botões todos de sucção, movimento, e que ele ia aprendendo com os vossos gostos. Aquilo tipo conseguia ler quando é que o pênis tinha mais sangue, os bombeamentos, o coração a bater, o tempo que demoravam a atingir certas coisas, e aquilo conseguia lá a nível de algoritmos. Olha, agora é assim, agora... Pá, incrível. Por isso, shout out rapidinha. E a senhora que lá trabalha foi 5 estrelas. E é uma boa loja para um amigo secreto ou assim. Agora está aí também, está a chegar o Natal. O ano passado dei aquele jogo de tabuleiro, ainda neste tema. Este episódio hoje está muito sem tabus, não é? Hoje estamos mesmo um podcast sem tabus. Maltinha, já que estamos aqui num episódio especial Zero Tabus, gostava também de vos apresentar o patrocínio aqui deste episódio, CB Dream, uma das melhores lojas online de CBD em Portugal. E vocês até podem juntar as duas coisas, o que temos estado aqui a falar das malandrices com o CBDzinho, para depois descontraírem, depois de usarem os brinquedos. E na CB Dream vocês vão encontrar todo o tipo de plantas, de vapes com CBD, de chupas, de cremes. Tem uma variedade enorme, um site de confiança com uma excelente pontuação no Trustpilot. Então passem por lá, vejam o que há. Ainda por cima agora é Black Friday, já estamos no mês, estão cheios de descontos. Ainda podem ter mais desconto com o meu código Coutinho. Por isso passem por lá que eles são uns bacanos. E vamos seguir para o episódio. O ano passado eu dei a um amigo meu aquele jogo de tabuleiro que é duelos na cama. Sabem que é muito... Pá, até é meio um meme da FNAC e assim. Aquele jogo que ninguém compra ou que compram para estes casos para dar no amigo secreto. Então eu ofereci isso a um amigo meu. Não sei se ele usou ou não, mas gosto de pensar que sim. E também não foi daquelas compras assim em vão. Porque acho que brinquedos sexuais até é uma boa prenda de amigo secreto. E dá para, podem dar a um amigo, uma coisa só para gajo, podem dar a uma amiga, um brinquedo só para meninas, podem dar para um casal, para eles depois se divertirem os dois. É que eu também não gosto de dar, no amigo secreto, não gosto de dar uma merda ao calhas que só no mime que sei que nunca vão usar. Porque vocês podem ir para várias vertentes. Dar uma cena bué da útil, mas muito aborrecida. Tipo, eu vou à casa daquele gajo, comer uns bifes, sempre jogamos ténis às quintas. Pá, e a frigideira dele está um nojo. Aquilo era anti-aderente, agora é só anti. Anti-cozinha, anti-comida, não faço nada. Perdão. Está assim. Então vou-lhe dar uma frigideira, vai ser bué da útil, ele vai gostar. Ok, de facto é útil, de facto vai gostar. Pronto, preencheste ali uma lacuna que ele tinha. É uma prenda útil, mas aborrecida. Depois podem ir para o extremo
completamente oposto, que é só ir para a brincadeira. Olha, toma um cagalhão de cavalo. Aqueles sites online que vocês podem encomendar 1 quilo de merda e mandar para a casa de um amigo. Ok, vão ser ali 4 minutos de gargalhadas boas, mas depois o teu amigo vai só andar com um cagalhão mal cheiroso pelo metro. Também não é fixe. E depois há um meio termo. Uma prenda bem pensada para aquela pessoa específica, não uma prenda genérica, se conheces bem a pessoa, em que vai ter graça para o público que está lá a ver e vai ser útil e a pessoa vai usar. Eu acho que brinquedos sexuais cai aqui nesta. Tem piada. Um casal amigo vosso, vocês oferecem um brinquedo que dá para 2, tem piada, haha, brinquedo sexual, giro, somos todos putinhos. E depois eles levam para casa e até vão naquela, pronto, olha, nós nem somos destas coisas, ok, nós somos muito baunilhas, não queremos apimentar a relação, não gostamos disto, mas pronto, olha, vamos levar para casa e damos a alguém ou fica para lá. Mas chegam a casa, passam uns dias, está lá a caixa, a apanhar pó, eles estão deitados, estão a ver Breaking Bad. Olha lá, e se fôssemos ali... Nós não somos estas coisas, nunca comprámos disto, nem nada, nós nem precisamos, né? A nossa vida sexual é maravilhosa, não é, querida? Certo? Nós não precisamos nada disto. Pá, mas o gajo deu-nos. Também, o que é que nos custa, né? Experimentar, não sei o quê. Pá, é a sensação que eu tenho. Se vocês derem isso a alguém, mesmo que a pessoa seja zero disso, vai ter curiosidade e vai experimentar. Pode nunca ter comprado porque tem esse tabu, mas vai experimentar. É a minha dica para hoje. Brinquedos sexuais. Sex Shop. Zero tabus, malta. Olhem, foi o podcast e assim se fez. Foi... Por acaso, admito-vos, hoje isto está a sair muito tarde, porque eu estava com medo da preguiça de gravar e estava... não me apetecia nada estar a montar as cenas para gravar. Olha, mas gostei. Sentei-me aqui, fui buscar as historiezinhas que eu tinha para contar. Não foi muito longo, mas fez. Pá, e olhem, gostei. Por isso que isto sirva de lição. Muitas vezes na vida tudo que tem de fazer é um clique e as cenas fluem naturalmente. Pronto, nós vemos para a semana aqui no YouTube. Se forem novos, subscrevam aqui o canal do podcast. Se estiverem a ouvir no Spotify, deem aquelas 5 estrelinhas que ajuda aqui o programa audiovisual a crescer. E sigam também no Spotify para receberem os novos episódios. E é isso. Nós vemos para a semana. Fiquem bem.